Muito boa tarde, transmissão em direto de Troço Severo Albergaria, 10ª especial de classificação, quando já temos nas imagens Kenneth Eriksson, que é nesta altura o segundo classificado. Ele foi batido na especial anterior, a esta, Oliveira de Frades Ladário, por Tommy McKinnon. McKinnon ganhou-lhe 9 segundos e, portanto, a diferença entre os dois primeiros é de agora de apenas de 4 segundos, com vantagem para Tommy McKinnon, o piloto da Mitsubishi, a dominar nesta fase o TAP Rally de Portugal. Boa tarde, Fernando Tornilho. Uma luta muito renhida entre os dois primeiros. E é uma situação que se tem verificado praticamente em todas as provas do Mundial até agora disputadas. Também no Safari, como já tivemos a ocasião de referir, isso não foi exceção, porque chegaram a passar 5 pilotos diferentes pelo comando da prova. Agora, a verdade é que hoje em dia os rallies disputam só ao segundo. Curiosamente, apesar da distância das classificativas, do piso, das irregularidades, etc., a igualdade dos carros é muito grande, a igualdade dos pilotos também é muito grande e tivemos a ocasião, ainda no recente Rally da Suécia, a diferença final entre Kenneth Eriksson e o segundo classificado Carlos Sainz era apenas de 16 segundos, concluídos 400 km de troços, porque isto está bem a luta entre os dois pilotos. E, portanto, estamos aqui a assistir exatamente a uma reposição do que foi o Rally de há 2 anos, a última vez que os pilotos de fábricas nos visitaram, e nessa altura Juha Kankkunen e Carlos Sainz levaram até a última classificativa, segundo após segundo, uma luta que só terminou no derradeiro metro dessa mesma última classificativa. Portanto, eu penso e espero, porque realmente começam a faltar as grandes estrelas, elas têm caído uma após outra, neste caso Colin McRae, o primeiro Carlos Sainz e depois Colin McRae. Esperemos que isso se mantenha assim para que o interesse da prova continue bem vivo até a final. É evidente que os dois pilotos, na imagem de Kenneth Eriksson e mais tarde iremos ver Tommy McKinnon, estarão neste momento a dar tudo por tudo, porque neste momento qualquer trabalho pode ser importante para um segundo que se queira ganhar uma classificativa. Uma zona bonita, cheia de público, cá está, muito pó, mas mesmo muito pó levantado pelos pilotos. Kenneth Eriksson, recordo, ocupa nesta altura a segunda posição. Ele perdeu o comando do rally para McKinnon no troço anterior, 4 segundos apenas entre os dois primeiros. Pelo caminho já ficaram Carlos Sainz, com problemas no diferencial do seu carro, e também Colin McRae. Mas pode ver aqui o ambiente desta classificativa é ligeiramente diferente das anteriores. Digamos que estamos perante um pó mais cor de barro, um pó mais intenso, e o banho que os espectadores apanharam agora vão sair daqui com as marcas bem evidentes no seu corpo, felizmente umas marcas que são fáceis de tirar. E aqui está o diagrama do Troço Severo Albergaria, numa extensão de 14 km e 810 metros, disputado em terra. Melhor tempo para Juha Kankkunen, na altura em Toyota, 12 minutos e 1 segundo. Melhor tempo do piloto português, Fernando Pérez, 12 minutos e 10 segundos. Já agora também de referir que o tempo a bater... Quanto à classificação após 9 especiais, McKinnon na frente, 1 hora, 20 minutos e 47 segundos. Depois Kenneth Eriksson a 4 segundos. Luau, o terceiro, para 1 minuto e 4. Burns, o quarto, para 1 minuto e 22. Quinto, melhor português, Rui Madeira, a 1 minuto e 49. E Armin Schwartz, o sexto, a 2 minutos e 28. E eu a dizer que o tempo a bater no grupo N é também o de Rui Madeira, conseguido há 2 anos, com o Mitsubishi, 12 minutos e 54. Enquanto que nas 2 rodas motorizas é José Carlos Macedo que tem a melhor marca com 12 minutos e 49 segundos. Rádio lá nas imagens, o piloto do Toyota. Falta é o Tommy McKinnon, não é? Aqui, falta aqui qualquer coisa. Aqui realmente... Aqui vem ele. Bom. Por momentos assustámos-nos, mas não, já voltámos à normalidade agora com as imagens de Tommy McKinnon, a reposta à legalidade da classificação, e vamos ver o que é que no final desta classificativa, se Kenneth Eriksson consegue recuperar alguns segundos ou se Tommy McKinnon poderá confirmar o favoritismo que vem revelado por outro lado, aquilo que já aconteceu nas 3 provas anteriores, ou seja, em qualquer delas, e um lance espetacular, uma passagem espetacular do Tommy McKinnon, a contemplar ali também os espectadores com largas quilos de pó. Um banho de poeira. Exato.
mas confirma-se aqui o que já aconteceu nas anteriores provas do Campeonato do Mundo, ou seja, a passagem de Tommy McKinnon pela primeira posição. Ele nas outras 3 provas anteriores não conseguiu confirmar essa superioridade, por um problema ou outro acabou sempre ou por desistir ou por se atrasar em termos de classificação. Será que em Portugal finalmente o campeão do mundo consegue provar que é sem dúvida um dos melhores pilotos da atualidade e dispõe, quiçá, do melhor carro dos que estão em prova? Vamos ver. Vamos ter que esperar até ao final de quarta-feira, até à Figueira da Foz. Eu espero que sim, porque efetivamente neste momento, para o interesse da prova, é fundamental, e diga-se já num comentário que se pode avançar, neste momento, apesar de estarmos ainda praticamente com 3/4 só da primeira etapa disputada, é fundamental para o interesse da prova que ou Kenneth Eriksson ou Tommy McKinnon não fiquem pelo caminho. Porque a partir daí... Já temos, sim, o Rui Madeira. Exato. A partir daí, qualquer deles se limitaria a gerir a sua vantagem sobre o Freddy Loix. Portanto, a prova perderia por completo o seu interesse esportivo e, em vez de um rally extremamente disputado, uma luta a 2... E já vem a chegar ao fim, o primeiro concorrente. Carlos Albuquerque, no final desta especial Severo Albergaria, conseguimos a prova de Rui Madeira, que é o quinto melhor classificado. Já temos algum tempo? Kenneth Eriksson acaba de chegar, ainda não, vai agora fazer o seu controle, vamos tentar ter o tempo o mais rapidamente possível. Como temos nas imagens, Armin Schwarz, o único piloto da equipa Ford ainda em prova. E cabe-lhe a ele subir o mais possível na geral para também dar o máximo de pontos à Ford nesta prova portuguesa. 12:46 é o tempo de Kenneth Eriksson na chegada aqui ao final dos quase 15 km do troço. 12:46, ou melhor, a indicação aqui é nos dada no 11:46. Kenneth, 12:46, what do you think about this time? I think that 11:46. 11:46. 11:46. Driving was good. I mean, I tried my best. You will see when Tom is coming. Ok, ele diz que o Tommy já vem, diz que conduziu bem, vamos esperar. 11:46, não 12:46, perdão. Se fosse 12:46, de facto, surpreendia-nos bastante porque não tinha conseguido sequer bater o tempo de Cancún. Assim, desta feita conseguiu, por uma boa margem, 15 segundos, bateu o tempo de Juha Cancún. Penso que as condições do tempo da classificativa estão francamente favoráveis para que o Kenneth Eriksson tenha conseguido este tempo. Vamos ver agora o que é que o Tommy McKinnon conseguirá. Ele terá que fazer, neste caso, terá que fazer cerca de 11:50, no mínimo, se quiser manter a primeira posição. Freddy Loix nas imagens, Loix que ocupa o terceiro lugar, 1 minuto e 4 segundos de Tommy McKinnon, 1 minuto de Eriksson, o piloto que segue à sua frente. Richard Burns é o quarto, 1 minuto e 22, aqui está ele, Richard Burns, num Mitsubishi Carisma. Este é o Carisma, com a roupa do Gala. Exato. E vem o Tommy já a chegar à meta. É o Lancer com a roupa do Carisma. Portanto, a mecânica é a mesma do carro do McKinnon, só que a roupagem exterior, por razões claramente de marketing, foi colocada numa carroceria de Carisma, que pode, de alguma forma, ajudar a promover também o carro em termos desportivos. Vamos esperar pelo tempo de Tommy McKinnon. 11:45 é o tempo de Tommy McKinnon. McKinnon a ganhar mais 1 segundo a Kenneth Eriksson e aumentar a sua vantagem para 5 segundos, a diferença entre McKinnon e Eriksson. 5 seconds between you and the second. Is it good for you now? It's nothing. Ele diz que é nada. Tommy McKinnon diz que esta diferença nada significa. Penso que a voz dele não terá chegado nas melhores condições. De qualquer forma, foi a única palavra que lhe conseguimos arrancar. O Tommy McKinnon, que estava também a beber um pouco de água e também a refrigerar-se um pouco. Não é só o motor que precisa, não é verdade? E Carlos Albuquerque, realmente o Tommy McKinnon não é propriamente também dos pilotos que fazem o Mundial, que seja dos mais faladores. Mas mesmo assim, realmente a diferença de 5 segundos não é rigorosamente nada entre os dois pilotos. E, mais uma vez repito, o que será desejável é que esta luta se mantenha até a próxima quarta-feira,
para que os espectadores portugueses possam dispor pelo menos de 2 pilotos a andar totalmente a fundo, a discutirem cada metro classificativo à vitória neste Rally de Portugal. Era bom também que, por exemplo, o Fred Loire chegasse à frente, mas isso, Fernando, deve ser um pouco mais complicado. É muito complicado. Aliás, eu penso que o Freddy tem que ter mais atenção, neste caso, ao Richard Byrne, e temos também que compreender que para o piloto belga terminar o Rally de Portugal na terceira posição este ano, que a prova é válida para o Mundial na sua plenitude, é um excelente resultado para quem acaba a ser promovido a piloto oficial da equipa Toyota. Portanto, penso que ele não vai ter qualquer, digamos, loucura de tentar atacar os 2 primeiros, e eventualmente, mesmo se ele ver que o Byrne se está a aproximar perigosamente, eu estou convencido que ele não se vai importar com essa aproximação, porque realmente para ele o fundamental é terminar mais uma edição do TAP Rally Portugal. 11:46 para Armin Schwarz, ele acaba de chegar também e fez 11:46. Bom tempo para Armin Schwarz, igual à marca de Kenneth Eriksson. Estamos a ver agora o Schwarz já a andar ao nível dos pilotos da frente. Na realidade, o princípio desta edição da prova não foi muito favorável para a equipa da fora. Schwarz comprometeu de alguma forma logo as suas aspirações com uma saída de estrada na primeira passagem por Mortágua, onde perdeu cerca de 1 minuto. E logicamente que agora não lhe resta outra solução senão estabelecer alguns bons tempos que o possam aproximar mais de Madeira e de Burns para subir, como já referi. Ele é o único piloto neste momento que pode pontuar para fora e é do seu máximo interesse subir o mais possível em termos de classificação para marcar o maior número possível de pontos para a marca. De referir também que Armin Schwarz é de todos os pilotos presentes em Portugal e de todos que têm participado no Campeonato do Mundo, o único que para já conseguiu concluir as 3 provas já disputadas, e para ele neste momento também é extremamente importante em termos de campeonato terminar o Rally de Portugal, uma vez que com a McRae e com Carlos Sainz já de fora, qualquer destes pilotos em 4 provas já perdeu 2 hipóteses de pontuar, e acaba por ser importante uma regularidade no campeonato. É também isso que vê-se normalmente o piloto mais regular, e Armin Schwarz poderá aproveitar essa regularidade. Sakurai, o japonês em Subaru, empresa que bateu na segunda passagem por Vila Pouca. E sim, que está agora com a frente do seu carro com bastante melhor aspecto do que no final de Vila Pouca. Logicamente a sua assistência já interveio aqui e já deu o carro uma forma bastante mais tradicional. E aqui está a Rui Madeira. Já chegou o Richard Byrne, ele vinha a rasgar no final do troço. Vamos já ver como... Essa é nova. Vamos ver. É preciso inovar, é preciso inovar. É preciso inovar. 11:51 fez o Richard Byrne. 11:51 para Richard Burns. Richard Burns, 11:51, a perder-se 6 segundos para o piloto mais rápido, Tommy McKinnon. Richard, did you like this stage? Very, very good one, yeah. I enjoyed that very much. What about your chances in this championship? Oh, there's anybody. do you think you can win this? I don't know. They're very quickly, so who knows? Ok, o Richard Byrne a deixar tudo em aberto, ele bem gostaria de vencer, mas os homens da frente andam bem e ele para já gostar daquilo que fez neste troço de Vera Albergaria. Ele que está agora ao minuto e 27 segundos de McKinnon, portanto está a afastar-se, obviamente, troço a troço do comandante, dos primeiros lugares da classificação geral. Estamos já com Grégoire de Mévios num Ford WRC. De referir que o piloto belga teve problemas de suspensão no troço de Vila Pouca na segunda passagem, e a passagem agora pela assistência em Sfer de Voga deve ter sido providencial, uma vez que naquelas condições seria muito complicado, com a suspensão partida, ele terminar esta fase da prova. Portanto, eu penso que com o tempo que ele averbou já tem o carro nas devidas condições. O espetacular Alistair McRae em Volkswagen, ele que ocupa um brilhante 10º lugar, 6 minutos e 18 segundos de Tommy McKinnon. Eu ia te perguntar uma coisa, Fernando. No Rally Safari e outras provas, os pilotos têm abandonado... Olha, o Freddy Loire, desculpa, acaba de chegar, fez 11:46. O Freddy Loire está a fazer neste momento o controle, fez 11 minutos e 46 segundos. Igual ao tempo de Schwarz e Eriksson. Freddy Loire.
Um excelente tempo no lado, diga-se passagem, porque perder um segundo para McKinnon e fazer o mesmo tempo de Ericsson quando os dois da frente estão a lutar pela primeira posição é realmente um tempo notável para o ar. Portanto, o piloto belga, logicamente, a manter também o pé bem lá no fundo. Perguntava-te, Fernando, os pilotos têm-se queixado nas outras provas do Mundial que os novos planos de assistência, por vezes, e por os carros não poderem ser assistidos, eles existem problemas que facilmente seriam resolvíveis, caso, por exemplo, do Carlos Sainz no Safari. É assim, quando se tem às vezes uma coisa não se dá devido valor, depois só se nota a ausência disso quando nós precisamos dela. Antigamente havia a possibilidade de a classificação no troço, McKinnon, portanto, com o melhor tempo, 11:45, depois Loire, 1 segundo, o mesmo tempo Ericsson e Schwartz e Richard Burns, a 6 segundos, é o quinto mais rápido até o momento. Terminaram esta especial 5 pilotos. Dizias, Fernando, portanto, há uns anos atrás, tudo era permitido. Exato, tudo era permitido, agora logicamente está condicionado e em provas como o Safari, por exemplo, é tudo mais complicado organizar parques de assistência, porque o rally é muito mais complicado, muito mais duro em termos de pisos, muito mais obstáculos, muito mais imprevistos, que é feito em estrada aberta e, portanto, no fundo foram os construtores que fizeram estes regulamentos e têm que os aceitar. Os regulamentos têm coisas boas, como todos os regulamentos, e têm coisas más. As coisas boas é a economia de custos que eles representam, porque as assistências hoje em dia, as equipas vêm a Portugal com muito menos mecânicos, normalmente, em alguns casos, problemas de menos importância, que poderiam ser, noutra situação, facilmente ultrapassáveis pela intervenção dos mecânicos, hoje levam pilotos a desistir. Olha, chega o Rui Madeira. Vamos ver o tempo do Rui Madeira. Rui, como é que este correu? Correu bem, está muito escorregadio, há uma areia e maneira que andamos muito de lado e não se anda para a frente. Para o espetáculo. Já tentaste saber o tempo do Rui Madeira? 11:52. 11:52? Ok. Mais 7 segundos que o mais rápido, Tommy McKinnon, 11:52 para Rui Madeira. Rui Madeira, que está na quinta posição e mantém essa posição, perdeu o ligeiro terreno, apenas 1 segundo para Richard Burns, que segue à sua frente. Rui, acha que vai ser possível manter esta quinta posição? Vai ser difícil, mas de qualquer das formas vamos tentar. Amanhã vamos andar a apertar um bocadinho mais ainda. Apertar mais até agora não tem sido possível? Não, porque acho que perdemos cerca de 30 segundos nos dois troços, no final de um troço e com o outro troço sem turbo, perdeu-se um bocadinho, mas penso que agora que o carro como deve ser, amanhã podemos andar bem. Ok, obrigado. Rui Madeira agora já mais satisfeito com as condições do carro. E a manter-se a melhor posição de piloto português, ele que está a realizar aqui uma prova excelente, excelente a todos os níveis, apenas em termos de equipas privadas está a ser batido por Freddy Loire. Exato, a única coisa que ou eu me perdi aqui nas imagens ou também ainda não vimos o Fernando Pérez. Eu, curiosamente, quando vinha aqui para esta classificativa... O troço é longo. Exato, mas o Fernando Pérez, em teoria, já deveria ter passado. Nas nossas imagens já temos o Adrosilo Lopes. Sinceramente, estava aqui a consultar os papéis e não percebi ou se o Fernando Pérez já teve algum problema, penalizou e não passou, ou então ele passou nas imagens fugazmente e não nos apercebemos. Refira-se que o Fernando Pérez teve um problema no motor no final de Vila Pouca e depois estava parado na estrada a mudar uma roda. Esperemos que não seja nada de grave e que o piloto do Escort tenha pedido continuar em prova. Aqui está a Sakurai, vimos imagens de Adrosilo Lopes, que é até o momento o nono classificado, melhor da Fórmula 2, ele ocupa a nona posição a 6:16 de McKinnon, tem apenas 2 segundos de vantagem sobre o irmão mais novo de Colin McRae, Alistair McRae, que está a 6:18 de McKinnon, portanto está a 2 segundos de Adrosilo Lopes. E este é um troço muito complicado para os carros de 2 rodas motrices, um troço muito regular, muito lisinho, muito escorregadio e, logicamente, onde se pode acentuar mais a diferença de comportamento de um carro com tração integral com um carro que apenas tem tração às rodas da frente, como é o caso do Peugeot.
Não sei, Carlos Albuquerque, se por acaso o Fernando Pérez já chegou aí ao fim ou se há sinais de chegada. Nem pó, nem entusiasmo do público, por exemplo. Pó há muito. Agora, Pó, o do Fernando Pérez... Oi, quase a sair, Alistair Erwin- McRae. Alistair McRae. Quase a Sim, sair. o Alistair McRae, exato. Quase. Teve ali um momento bastante complicado, mas conseguiu sair-se bem. Para aqui vem mais o piloto. O Riquelme, que é um monegasco e que está aqui ao volante de um Escort da equipa RAS, equipa belga, que durante algum tempo foi responsável também pela participação dos fóruns oficiais das últimas vezes que, por exemplo, o Delecour esteve em Portugal. Pelo menos nota-se uma coisa, o carro tem muita saída, mas ele não é propriamente um especialista. Não é, penso também não seja, sobretudo um especialista de... Cá está, repare-se aqui. Ele não é um especialista de pisos de terra e logicamente, num rally que poderá também não ter treinado tão bem como isso, andar com um carro destes sem ter um conhecimento profundo da estrada é muito complicado. Aliás, é o caso, por exemplo, do Sakurai, que é a primeira prova do Campeonato do Mundo que está a fazer. No Japão, os rallies normalmente têm troços de 2 km, 3 km. Realmente, fazer aqui troços de 17 é uma verdadeira violência para o piloto nipónico. Carlos Albuquerque, quem é que temos aí em baixo? É o belga Mevius, de Fernando Pérez. Não há sinal ainda, vamos tentar saber quanto tempo é que fez Mevius. Talvez só o Carlos Albuquerque fosse para perguntar ao de Mébios, mas eu penso que já se vai embora. Perguntar aos concorrentes que chegam aí se viram o Fernando Pérez ou parado na classificativa ou se calhar nem ter entrado para a classificativa. 12:02 foi o tempo do Mevius. 12:02 para Gregoire de Mévios, no Foz, em Foz. E de facto é a todos os níveis espetacular a condução de Alistair McRae. Não, os carros de duas rodas motrices também são muito interessantes nestes pistos escorregadios, sobretudo quando são muito bem guiados, como é este caso, ou como é o caso dos melhores pilotos nacionais, porque... Olha, e tenho uma informação de última hora sobre o Fernando Pérez. Ele não chegou a entrar para o troço devido a problemas mecânicos e já desistiu mesmo. Pronto, mais um abandono de Fernando Pérez, que estreava aqui o seu novo carro, preparado por Malcolm Wilson. Fernando Pérez que abandona quando ocupava a 7ª posição, a 3 minutos e 1 segundo de Tommy McKinnon. E isto vai colocar, logicamente, a partir deste momento, um grande problema de consciência à Rui Madeira. Ou seja, tentar continuar a andar este ritmo para se intrometer nos tempos da frente e fazer algum brilharete, ou, pelo outro lado, tentar ser o melhor piloto no Rally de Portugal. Neste momento, sinceramente, eu não queria estar na pele do Rui Madeira para ter que optar por uma destas soluções. É possível ver a parte esquerda do Megane de José Carlos Macedo danificada. Ele arrancou a roda traseira esquerda, penalizou 6 minutos e num trabalho magnífico da sua assistência permitiu continuar em prova. Mas neste momento, com esse atraso, como já tivemos a ocasião de referir, José Carlos Macedo terá comprometido seriamente as suas possibilidades e poder pensar numa vitória na categoria das rodas motrizes. Logicamente estará agora muito dependente do que farão os seus principais adversários, sobretudo para subir em termos de classificação. E acaba de chegar o Yuki Sakurai, bastante danificado, a parte esquerda da frente sem o farol. Foi o toque em Vila Pouca 2. Exatamente, não vem nada bem tratado o carro do piloto japonês, vamos já saber o tempo dele. 12:35 é o tempo de Yuki Sakurai. Cá está, Fernando, 12:35, é um tempo bastante alto, é a falta de experiência ainda em troços longos. Este troço tem 14 km e mais alguns metros, é uma distância que não tem nada a ver com os 2-3 km que são disputados no Japão. Não, e normalmente é preciso também uma certa preparação dos pilotos para fazer classificativas desta extensão e realmente ele não tem minimamente ritmo para aguentar a pedalada, chamemos assim, que é necessário para uma exigência dos troços do Rally Portugal. O Seat de Erwin Weber, também já na especial de Severa Albergaria, também já vimos Adolfo Lopes. Erwin Weber, que tem sido sistematicamente batido pelo seu colega de equipa Rovanpera, que realmente tem feito uma prova a todos os títulos brilhante. Só foi pena que um atraso devido a um furo
lhe tenha custado a liderança da Fórmula 2, uma vez que tem estado sistematicamente a assinar os melhores tempos. Por outro lado, agora a Druzilo Lopes também parece apostar em manter... Com esta frente ligeiramente já danificada. Isso pode ter sido algum salto, coisa parecida, ou uma pedra mais elevada, mas isso não, em teoria não fará grandes problemas ao comportamento do 306. Está a andar, de facto, muito bem, Druzilo Lopes, ele que ocupa o 9º lugar e primeiro da Fórmula 2. É evidente que a Druzilo Lopes conseguiu muito rapidamente, já no ano passado, uma grande adaptação ao 306 Maxi, sobretudo no asfalto. A dupla Lopes-Peugeot constitui uma posição muito importante em termos de campeonato nacional e dificilmente batível, sobretudo antes do Fernando Pérez ter tido o escorte WRC. Vamos ver agora se Fernando Pérez, com este carro no asfalto, poderá, digamos, cimentar a sua vantagem, uma vez que, para todos os efeitos, ter um carro de 4 rodas motorizas, seja em qualquer tipo de piso, constitui sempre uma vantagem. Agora, Druzilo Lopes consegue, e um pouco também como José Carlos Macedo acontece em relação aos relógios, no piso de asfalto conseguem, logicamente, reduzir a diferença, a falta de tração que se nota em pisos de terra bastante mais escorregadios. Entretanto, há mais um tempo, é o de Alistair McRae, fez 12:37. Mais 52 segundos que o mais rápido, até o momento, Tommy McKinnon, que bateu por 16 segundos a marca de Ilkka Kunen. Quanto a pilotos portugueses, Rui Madeira com 11:52 também bateu largamente os 12:10 efetuados por Fernando Pérez. Está-se a andar mais depressa, lógico. As condições já referimos então, desta classificativa são excelentes e os pilotos, por todos os progressos nos seus carros, é evidente que aproveitam isso para ano após ano. É muito depressa, Riquelme, pelo menos ali Bem, ele estava à procura da trajetória ideal. Exatamente, estava, quanto a mim, a dar muitas curvas na mesma. Em reta vinha a fazer muitas curvas. É evidente que para se conduzir enfim, a determinados níveis tem que se balancear o carro antes da curva, para o pôr a andar de lado. Isto é uma técnica que realmente só se consegue com muita prática, uma grande adaptação ao automóvel e, sobretudo, muita confiança nas suas próprias possibilidades. E pronto, há aqueles que fazem bem feito e há outros que tentam fazer, mas é evidente que uns melhor, outros menos bem. Todos eles são pilotos já muito experimentados e que proporcionam... Cá está. Agora Exatamente. Eu acho que ele manteve sempre o carro direito, era mais para manter o carro direito do que outra coisa, não era para o pôr torto. Sperrer é efetuado o 10º melhor tempo até o momento, 12:38. É mais 53 segundos que Tommy McKinnon. E o piloto austríaco a ser algo discreto nesta sua participação. Logicamente, também ele muito mais preocupado em levar o seu Megane ao final do que propriamente a intrometer-se na luta pelas posições cimeiras. Este é o carro de Pedro Azeredo. Nota-se ali pronto, é um Fórmula, acaba por ser duas rodas motrizes e a falta de motoricidade na saída das curvas. É evidente, não há milagres. Cá está, agora vamos ver neste gancho. Cá está, o carro para quase. Mas aqui talvez porque o próprio Azeredo tenha tido um ligeiro exagero, mas é muito mais complicado, é evidente que com as duas rodas da frente a puxar, torna-se muito mais complicado, sobretudo nestas zonas lentas, não é? Onde a tração é evidente. Enterra-se completamente na areia. Nas zonas rápidas tudo é bastante mais fácil. Por um lado, em termos de tração, bastante mais complicado em termos de condução, porque realmente quanto mais rápidas são as zonas, maiores complicações trazem em termos de pilotagem. Mas para um carro de duas rodas motorizas, os troços lentos são quase dramáticos para os pilotos que procuram a saída, mas realmente falta-lhes lá duas rodas, neste caso traseiras, a empurrarem o automóvel para a frente. Assim, Fernando, é uma delícia ver-se o José Carlos Macedo anda. É, de facto, o José Carlos é um piloto brilhante, quer em termos de pista, que antes de ele vir para o lixo. Sim. O Druzilo Lopes, 12:33, ele acaba de chegar aqui
ao controle. Bom tempo para Adrosil Lopes, que bate Alistair McRae e que bate também o japonês Sakurai. Mas mais importante seria Alistair McRae, que estava atrás de si. Tudo bem, o Adrosil fechou-nos a porta, mas era só para não levarmos com o pó. Está bem disposto depois deste troço? Está, o troço ficou bem. É bastante duro, mas corremos bastante bem. Os seus objetivos permanecem intactos? Sim, claro que sim. Espero chegar ao fim, que são os nossos principais objetivos, e a classificação, penso que chegarmos ao fim, a classificação vai ser boa com certeza. Felicidades para o resto deste Rally de Portugal. Disso não temos dúvida nenhuma, de facto. Se ele chegar ao fim, a classificação vai ser boa. Já o ano passado, aliás, na estreia do carro em pisos de terra, o Adrosil passou para o comando da Fórmula 2 e na altura em que viria a desistir na zona de cabeceira, de Basto, mas já nessa altura o piloto mostrou o potencial que depois o veículo veio demonstrar ao longo de toda a temporada. Pavel Sibera, em Skoda, é de facto também engraçado ver estes carros a andar. Eu não sei porquê, algo me atrai ao ver estes Skoda, até porque os carros não são muito rápidos, mas são de uma resistência a todos os níveis brilhantes. E sobretudo eu acho que é uma equipa extremamente simpática. Também. É uma que, digamos, que ao longo dos anos e anos que tem participado em provas do Campeonato do Mundo, a Skoda só praticamente nos últimos anos é que tem tido um programa mais intenso, mas já são quase tradicionais as vitórias da marca A-Classe, por exemplo, no RAC, que era uma prova, digamos, clássica do seu programa desportivo. E toda a gente, enfim, havia uma ou duas equipas sem os meios das grandes marcas, caso da Skoda, antigamente também no caso da Lada, eram, enfim, equipas bastante simpáticas, que havia uma certa, enfim, simpatia no fundo por elas. Era extremamente curioso, por exemplo, eu lembro perfeitamente quando se via a equipa da Lada, já há muitos anos atrás, assistir o carro, deitavam o carro sobre a porta e trabalhavam em pé nos carros. Era realmente uma maneira completamente diferente de fazer a assistência aos carros, e realmente eles conseguiram essa auréola de simpatia de todas as pessoas que seguiam o Campeonato do Mundo, mesmo sem lutarem, logicamente, pelas primeiras posições. Riquelme efetuou 12:29 para Riquelme, e agora temos as imagens, penso que é o Pedro Azeredo. O Pedro Azeredo que começou bem e... É o Pedro Azeredo. Penso que tem vindo pouco a pouco a baixar um bocadinho a cadência, perdeu inclusive o contacto com o Adrosil Lopes quando no primeiro troço chegou a andar à frente dele. Mas logicamente o Pedro Azeredo também preocupado em termos de campeonato, quer ele quer o José Carlos Macedo, em levarem os Megane até ao final de um rally que, curiosamente, nos últimos anos não tem sido muito feliz para a equipa da Renault. E recorde-se que não há muito tempo ficaram, por exemplo, os dois carros no troço FAF, e neste caso Longevau, porque se está a chegar a essa zona do rally. Mas realmente o Rally Portugal, agora é possível ver o pó. Exatamente, há aqui realmente pessoas que vão sair com uma coloração de cabelo totalmente diferente daquela com que entraram nos troços. Vai realmente, face a esta qualidade do pó, vai haver muita gente ruiva a sair aqui do troço de Severo. Isto faz lembrar um pouco a Grécia, pela sua dureza. Bem, este troço não serve muito de exemplo, porque realmente pode-se ver pelas imagens que o piso é praticamente irrepreensível. Agora, há zonas que são bastante duras, mas daí a chegar à Grécia ainda é um bocado complicado. Realmente a Grécia é mesmo do pior que existe em termos de estradas de rallies europeias, é mesmo das que coloca mais problemas aos pilotos. Pelo menos referia-me à anterior especial Vila Pouca. E de referir aqui que o Macedo, há bocado, estava tão arreliado com a sua penalização que com o cotovelo partiu o vidro, e daqui a explicação para ele estar com a cobertura de plástico a fazer de janela no seu Renault Megane. 12:49 para José Carlos Macedo. José Carlos, mais bem disposto, mais calmo agora, as pessoas já estão a correr melhor agora? Não estão a correr bem, eles não têm a estrada, como se perder muito tempo. Agora temos uma fuga de escape que tira muito rendimento ao motor, de maneira que vamos tentar chegar ao fim, é o objetivo agora.
Ok, boa sorte então. Não está nada satisfeito, além do problema anterior, agora também um problema com o escape do Renault de José Carlos Macedo. Olha, Fernando, achas que o vidro do lado direito chega ao fim? Depende se o Miguel Borges se aborrecer ou não, mas enfim, os pilotos também se adaptam a esta situação e logicamente é uma prova muito longa e portanto o importante é vencer classificativa após classificativa e logicamente para um piloto é sempre frustrante ter problemas no seu carro, mas há muito para correr e realmente se fosse um rally sprint era grave. Agora, com tanto para correr, penso que a assistência da Renault poderá resolver a questão e o José Carlos voltar ao ataque nas classificativas que ele também conhece, que é praticamente na zona dele. Ele é um piloto de Braga e aquelas classificativas do nosso país ele domina-as perfeitamente. Mas já é difícil recuperar o terreno que perdeu. Sim. Só à custa de muitos abandonos é que ele poderá subir na geral. Está totalmente dependente de terceiros, muito mais do que ele possa fazer por si próprio. Pedro Azevedo, o companheiro de equipa de José Carlos Macedo, também na parte final desta especial de classificação. Eu ia dizer que vimos ali à frente passar o Robin Pera, acompanhado pelo Cilander, que é, digamos, uma mistura de juventude, apesar de voltar O Cilander já é um... O Cilander é um copiloto muito experiente no Mundial, ele tornou-se até mais conhecido quando andou com o Team Salonen, e o ano passado esteve também no Rally de Portugal, onde não chegou ao fim quando captou Erganil com o Marcos Gronom. Portanto, o Erwin Weber fez 12 minutos e 45 segundos, ele acabou de chegar. Weber que não consegue melhorar o tempo de Rodrigo Lopes, continua a ser a melhor marca nas duas rodas motrices. E é muito difícil, volto a insistir neste ponto, os portugueses, os melhores pilotos portugueses, conhecem muito bem os troços e com armas mais ou menos semelhantes, podendo expor condições de andamento mais ou menos semelhantes, nós demonstramos que também temos valores capazes de bater os pilotos de fábrica, como são neste caso os pilotos oficiais da SEAT e logicamente também da Skoda. Portanto, em condições iguais, os portugueses não são nada inferiores e a correr no seu país é lógico que a sua experiência, o seu conhecimento do terreno acaba por ser fundamental. E mesmo o próprio Rui Madeira, que ocupa a quinta posição, ele está bem classificado, não está muito longe do Richard Burns, que é o quarto posicionado no final de 10 especiais de classificação. Ainda faltam muitas até ao final deste rally e o Rui Madeira, como disse o Carlos Albuquerque, vai atacar um pouquinho mais amanhã. Pelo menos na altura eu penso que ele não saiu da assistência de Fernando Pérez. Vamos ver se ele amanhã pensará da mesma forma, como eu disse há bocado. Ele vai ter que tomar uma difícil decisão agora e vamos ver por que lado é que ele optará. Mas, Fernando, para um piloto que luta por uma carreira internacional, ser o melhor da nossa terra será assim tão importante? É fundamental. É fundamental por duas razões principais. Primeiro, porque o Rally de Portugal, e estamos a ver aqui, é um caso evidente com a cobertura televisiva que tem uma dimensão em termos nacionais que nenhuma outra prova se assemelha. Portanto, ganhar o Rally de Portugal ou ser o melhor português no Rally de Portugal desde sempre tem sido mais importante praticamente do que ser campeão nacional. Por outro lado, tem que ser nesta prova que o Rui Madeira mais uma vez demonstra às pessoas que poderá ter condições para ver quem aposta nele. E isso só será conseguido não a andar muito depressa para fazer quartos ou quintos tempos da geral ou terceiros tempos da geral, mas sim a andar suficientemente bem para continuar a ser o melhor português e continuar a ser referido troço após troço sempre nesta posição. Portanto, penso que para o Rui Madeira, que realmente em termos nacionais pouco mais tem a acrescentar, é evidente que ele ainda não foi campeão nacional absoluto, mas tem já outros títulos extremamente importantes na sua carreira. O Rui Madeira terá que, para mim, eu se estivesse realmente na posição dele, mais no momento em que já tem algum programa internacional definido, mas ainda não tem também um leque de patrocinadores suficientemente elevado que lhe permita dar uma absoluta tranquilidade e largueza ao seu programa, eu claramente apostava em manter este lugarzinho e ser o melhor português à chegada, que é realmente o principal objetivo dele neste momento. Bom, teremos de transmitir essa tua ideia de facto ao Rui Madeira. Eu penso que ele não precisa... É uma ideia muito válida mesmo. Eu penso que ele não precisa dos meus conselhos, porque uma das coisas que realmente o Rui Madeira é notável é pela sua capacidade tática de analisar as provas friamente e decidir o que é melhor no momento certo. E, portanto,
eu conheço o suficiente o Rui Madeira para dizer que ele não vai cometer a partir de agora essa loucura, chamemos-lhe assim, entre aspas, de tentar ir mais para a frente e ele manterá logicamente a posição do melhor português e tentará sempre que aconteça alguma coisa lá na frente para trepar mais algum lugar na geral e, quiçá, poder chegar mesmo ao pódio final deste TAP Rally Portugal. Vimos há pouco nas imagens o líder do agrupamento de produção, Gustavo Trelhas, que está à frente de Rodolfo Stoll, de Gottlicker, e o melhor português neste agrupamento é Carlos Marques. E de referir que isto não é nenhum bando de malfeitores que vimos, temos agora a classificação. Máquina no mais rápido até ao momento, 11:45, este tempo já não deverá ser batido. Depois Ericsson e Loai Schwartz, ambos todos com o mesmo tempo. Depois Burns, Madeira, Demévios, Riquelme, Lopes e Sakurai. Aqui um belo plano do helicóptero, que é outra maneira de ver o rally e uma maneira extremamente agradável, um bocado dispendiosa, mas realmente é muito agradável seguir uma classificativa em cima de um automóvel, portanto com o helicóptero a voar em cima do automóvel, é realmente uma sensação espetacular. Tem um ponto a favor, não se apanha com pó. Conforme a altura é que se for a voar, porque realmente este pó... Não, ele abriu demasiado a trajetória exatamente para desequilibrar o carro o suficiente para que ele não chegue a fazer aquela paragem que nós vimos, por exemplo, há bocado com o Pedro Azeredo. E realmente é um estilo de condução. Exatamente. E problemas aqui para vamos tentar ver se é o Azeredo, se é o Macedo. Eu penso que seja o José Carlos Macedo, o Pedro Azeredo, aliás, o José Carlos Macedo. Pedro Azeredo. É Pedro Azeredo. Eu estava a tentar entrar, o microfone não estava a funcionar nas minhas condições. É o Pedro Azeredo, o carro foi abaixo, aliás, ele vinha com alguns problemas já à chegada. Fez 13 minutos e 18 segundos e agora alguns populares tentaram ajudar o piloto português, o que naturalmente não podem fazer, mas como há uma descida imediatamente a seguir este troço, ele conseguiu levar o carro até à zona mais apropriada para o colocar em andamento e ali vejo alguns populares a empurrarem e a ajudarem o piloto português que já vai descendo a estrada. Vamos ver se consegue pôr o Renault a andar. Não, é que eu venho explicar já agora aos espectadores que na zona onde os concorrentes param é uma chamada zona de controle, zona de tomada de tempos, que é anterior, e depois temos o stop, onde são inscritos os tempos na carta de controle. E temos agora a classificação dos 6 primeiros, Máquina na frente, depois Ericsson a 5 segundos, Loas a 1 minuto e 5, Burns a 1 minuto e 28, Madeira 1,56 e Armin Schwarz 2 minutos e 29, é o 6º classificado. Só muito rapidamente para terminar a explicação, naquela zona de controle os concorrentes não podem ter nenhuma ajuda exterior. E o que se assiste muitas vezes, por exemplo, é os espectadores empurrarem o navegador, esmagá-lo quase contra o automóvel para se o automóvel sair da zona de controle. Final deste troço Severo Albergaria, se for possível também com a ajuda da Câmara Municipal de Severo do Voga. Nós voltaremos mais tarde, às 18h45, na RTP1, a partir da Póvoa de Varzim, com mais informações sobre este TAP Rally de Portugal. Tenha a continuação de uma muito boa tarde.